Fala pessoal, então vamos lá para mais uma questão aqui com matemática com o Emerson. Então vamos lá para mais uma questão, dessa vez sobre tabela verdade. O que é essa tabela verdade que é tanto cobrada em concursos, que tanto cai e eu não sei mais ou menos o que é? Muitos dos meus amigos falam, eu entendo um pouco de raciocínio lógico, porém quando aquele negócio da tabela verdade me confunde bastante. Pode me ajudar? Então tá aqui. Vamos resolver uma questão usando a tabela verdade e explicando um pouco sobre ela. Lógico que o conhecimento para estudar a tabela verdade ele é mais aprofundado, a gente tem que estudar mais. Mas vendo ela aqui, como que utilizar ela, como que resolver uma questão, a gente vai ver agora nessa questão. Tá? Então, olhem, essa daí é a tabela verdade que vocês estão vendo. Deixa eu me diminuir aqui para vocês verem. Pronto, diminuir. Agora vocês estão vendo aí a tabela verdade. Então a gente tem a tabela verdade, mas não adianta nada. Tá, professor, mas eu não sei usar. Como é que eu vou usar a tabela verdade? E aqui tem uma questão que a gente vai poder utilizar ela. Vamos para a questão. Considere os operadores lógicos P e Q. E P ou Q. E P implica em Q e não P. Professor, traduz. O que foi que o senhor disse tanto? Tanto P e Q, tanto chapeuzinho, o V e aparece uma seta. O que é isso? Calma, a gente vai chegar lá. Vamos já responder. Supondo que P, eu vou te mostrar aqui o que é importante marcar. Vamos marcar, ó, P tem a valoração V, ou seja, esse V é verdadeiro. E que a preposição Q tem a valor verdade falso. Assinale a alternativa correta em relação ao valor verdade das proposições abaixo. Então eu tenho aqui, ó, proposição 1, isso aqui é uma proposição, aqui é outra, 3 e 4. Então tenho 4 situações envolvendo o P e o Q. Tá? E a gente vai julgar esses itens aqui e dizer se cada um deles é verdadeiro ou se é falso. Cada um deles aqui a gente vai dizer, usando a tabela verdade que a gente viu ali, vamos julgar se cada uma delas é verdadeiro ou falso. E aí sim conseguir responder as questões. Se o item 1 é verdadeiro ou falso, o item 2 é verdadeiro ou falso. É isso que nós vamos responder usando a tabela. Então vamos primeiro para a tabela aqui para me explicar um pouquinho para vocês. Então vejam que a tabela aqui tem essa parte destacada aqui, o A e o B sozinho. E aqui são os conectivos. Esse é o E, esse é o OU. Esse daqui é o ou. Esse daqui é o se então. Se então. E esse daqui é o se somente se. Também esse se então aqui, ó. Ele pode ser o implica que aparece na questão. Ele pode ser tanto o se somente se, que é o que mais aparece, mas também aparece esse implica. E todos podem ver que tem o A e B. É o que? Nós vamos julgar o A e B. Quando tiver uma proposição junta com outra proposição e no meio dela tem a letra, o conectivo e, ou então o conectivo ou conectivo ou, a gente vai poder julgar de acordo com essa tabela aqui. Se você não sabe o que é proposição, me segue e vê em algum dos meus vídeos aqui, se inscreva que em algum dos meus vídeos eu já falei o que é proposição e a gente já sabe o que é proposição e você já vai poder entender do que nós estamos falando aqui. E notem que aqui no A, ó, essa é a única coluna que vem completa. Essa do branquinho aqui e esse verde. É a única coisa que vem completa que a gente tem certeza. E aqui a gente completa ela de acordo com esses itens. Estão vendo que aqui tem 4 linhas. 1, 2, 3, 4 linhas. O que são essas 4 linhas? São as possíveis possibilidades que tem. Todas as possibilidades que tem de uma proposição ser uma verdadeira e outra é falsa. Eu tenho 2 proposições. E todas as possibilidades que ela tem são essas 4. Me dê um exemplo mais claro, professor. Então vamos lá. Imagine 2 moedas. Você tem 2 moedas. Qual é a moeda? Ela tem a cara e tem a coroa. As 2 moedas. Tanto tem cara como tem coroa. Eu lançando ela para o alto, você percebe que existem algumas possibilidades. Quais são essas possibilidades? A primeira, ou ela dá cara. Marcar aqui cara. Cara. Colocar o cara, ou ela dá cara, coroa, ou ela dá coroa,
cara ou da coroa. Coroa. Quando eu lançar, lancei uma vez, qual a possibilidade que ela tem? Cara a cara. Outra possibilidade que ela tem de cair, cara, coroa. Outra possibilidade, a primeira ser coroa e a segunda ser cara. E outra possibilidade é as duas caírem coroa. Então notem que elas têm, né, nesse universo aqui, tem 4 possibilidades. Do mesmo jeito são as proposições. Ela só tem 2 possibilidades. Ou a proposição é verdadeira, ou ela é falsa. Só que em vez de a gente usar o cara como cara, a gente usa o cara como verdadeiro. E o coroa vai ser o falso. Então fica na primeira aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro. Qual outra possibilidade? Verdadeiro, falso. Qual a outra possibilidade? Falso, verdadeiro. E a última possibilidade, falso, falso. E é assim que a gente começa a construir a tabela. Essa parte aqui. Então, estendido isso, vamos lá apagar aqui para não atrapalhar a gente quando for resolver a questão. E agora sim a gente pode ir para começar a responder a questão. Então vejam, a gente já sabe que o P, vamos salvar aqui, ó. P, ele é verdadeiro e o Q é falso. De acordo com a questão, tá aqui, ó. P tem a valoração verdadeira e Q tem a valoração falsa. Ele já nos dá isso daqui. E aqui a gente vai ver de acordo com o item, que não é só porque o P apareceu primeiro que ele sempre vai ser o primeiro verdade lá. Pode ver que em alguma questão aparece o Q aqui, já no item 2. E aí ele que vai estar na primeira posição. Então P, nesse caso 1, a gente vai julgar o 1. Cada um vai julgar de modo separado. Então P aqui, ele é verdadeiro. Então vai ser verdadeiro. O Vzinho aqui que é o ou. E o Q vai ser falso. E é isso que a gente vai procurar. Quando aparecer o verdadeiro e o falso, o que vai dar? Então, vamos lá. Primeiro procura aqui. Verdadeiro e falso, ó. Aqui, viram? Verdadeiro e falso, tá aqui, ó. Nessa linha. E eu quero jogar o ou, esse conectivo, ó. Esse símbolo aqui, ó. O ou. Então eu venho aqui, ó, e olho. Ó aqui o resultado que deu. Então, quando for o conectivo ou, quando for esse símbolo, que aparecer o verdadeiro primeiro e o falso segundo, o resultado dele vai ser verdadeiro. Então, coloca aqui verdadeiro. Viram? Usando a tabela, só olhou para a tabela e conseguimos responder se é verdadeiro ou falso, sabendo a proposição aqui, cada um na sua posição. Vamos para o segundo item. No segundo item, aparece o que primeiro? E o que a gente sabe aqui, ó, que é falso. Então, aparece falso. E o segundo, ó, tem a setinha. O segundo é o P. E o P é verdadeiro. Então, vamos julgar lá. Vamos olhar para a tabela, procurar onde aparece o falso primeiro e o verdadeiro segundo. E tá aqui, ó, logo embaixo. Deixa eu apagar aqui para não misturar. Ótimo. E aqui que tá, ó, verdadeiro primeiro e o falso segundo. E o símbolo que ele está usando é o conectivo aqui, a setinha. É a setinha, o sim, então, o implica, tá? E quando eu tenho o falso na frente e o verdadeiro depois, na setinha, o valor vai ser verdadeiro. Viram? Usando a tabela, a gente já percebe aqui e já acha de cara a resposta, verdadeiro. Então, o 2 também vai ser verdadeiro nessa situação. Agora o item 3 vai ser o P e o Q. Então P, nós já vimos que o P é verdadeiro. Este símbolo aqui é o que a gente vai procurar, esse símbolo na tabela. E o Q é falso. Então, primeira coisa, vamos ver onde está o verdadeiro e falso nessa situação, nessa ordem. E depois procurar o símbolo para saber qual o resultado quando isso acontece. Então, vamos aqui na tabela. Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso, ó, de novo, é esse daqui. E quando é o E, o resultado vai ser falso. Viram como faz diferença o símbolozinho? Antes a gente viu o verdadeiro e o falso, ele deu verdadeiro. Agora, de acordo com a tabela, ele deu falso. Então, o item 3, ele é falso. E por último agora o item 4. Vou até subir aqui esse item 4, que ele dá um pouquinho mais de trabalho. Porque ele tem esse símbolo aqui a mais. E esse símbolo ele já disse aqui em cima, ó. Aqui lá em cima no cantinho. Quando aparecer, quer dizer que é não P. Eu tenho esse símbolo, ele significa não P. O que significa não? É a negação. Se eu estou dizendo que uma coisa é verdade, eu falo não é verdade. Então é
falso. Quando aparecer esse símbolo, está dizendo que é o contrário daquilo. Vamos lá, que fica mais fácil. Então, se eu estou dizendo P e não que, vamos transformar essa carinha. O P, qual a valoração de P? É verdadeiro, P é verdadeiro, símbolozinho. O que é falso, ó, tá vendo aqui, ó? O que é falso. O não que seria o que então? Verdadeiro. E isso significa o não. Eu troco a valoração. E agora a gente vai lá no item e vê quando tem verdadeiro. Verdadeiro neste símbolo aqui. Então vamos lá na tabela. E a gente vê verdadeiro, verdadeiro é o primeiro aqui. Verdadeiro, verdadeiro. E quando tem o símbolo E, esse daqui mesmo, ele vai ser verdadeiro. Então o resultado vai ser verdadeiro. Repete aqui, ó, a gente está resolvendo só dentro do parênteses. Quando tiver os dois verdadeiros usando o conectivo E, vai dar verdadeiro. E agora elimina esse parênteses. Mas olha, também tem o símbolo de não ver. E qual é o contrário de ver? Falso. Então, isso daqui, que está dizendo que é verdadeiro, ele está dizendo não verdade, então é falso. Resumindo, o item 4 é falso. Então, esses aqui são os valores. O primeiro é verdadeiro, o segundo é verdadeiro, o terceiro é falso e o quarto também é falso. Agora sim, com isso a gente consegue matar a questão e responder. A. Apenas a proposição 2 e 3 tem valor verdade? Falso. Vamos ver. O 2 e o 3 não. Um é falso, outro é verdadeiro. Então, já não é a A. B. Apenas a proposição 3 tem valor verdade, falso. Apenas a proposição 3. Vamos lá. Não. A 3 e a 4 que tem a valoração falso. E C. Apenas a proposição 3 e 4 tem valor verdade, falso. Vamos lá ver. A 3 é falso e a 4 é falso. E apenas elas duas. Tá certo. A alternativa certa é a alternativa C, de certo. De C vai passar. Viram, pessoal, como é fácil quando a gente tem a tabela na mão, quando a gente sabe trabalhar com ela, rapidamente a gente responde a questão, só observando ali e ligando os conectivos. E na D, só para ver se está tudo certo. Apenas a proposição 1, 3 e 4 tem valor verdade falso? Não, a 4 ela tem valor verdade verdadeiro? Perdão. Não, a 4 ela tem valor verdade falso. Pessoal, e é isso. Ficou um pouco confuso essa parte, professor, de tabela, verdade aqui, tal, como é que esse monte de conectivo eu tenho que decorar? Não, você na verdade tem que aprender a fazer ela, tá? E se você quer aprender, me segue aqui nesse canal, se inscreve, deixa seu like, que é para você poder, toda semana eu tô aplicando aulas aqui, colocando uma aula para você sempre estar aprendendo de modo gratuito aqui. E também, se você quiser saber mais, aqui embaixo tem um e-book de graça, onde você só precisa baixar, você pega, clica aqui no link que você vai deixar o seu e-mail e eu envio para o seu e-mail. Além disso, também aqui embaixo vai ter uma lista com várias questões de raciocínio lógico que você pode também baixar de modo gratuito. E se você quiser um curso completo, você também vai ter acesso a ele clicando no link aqui, um curso onde eu dou aula desde o princípio do que é raciocínio lógico. Ele tanto serve para quem não sabe nada, como também serve para quem já está no nível a mais e tem aquele negocinho lá que sempre dá um errinho, tem dicas lá de como acertar. E é sério, pessoal, tem questões que você não gasta 10 segundos para resolver. Olhou, resolveu. E também eu vou deixar para vocês, se você não sabe nada de tabela verdade, entendeu aqui, mas ficou mais curioso para entender o que é tabela verdade, eu também vou deixar para vocês aqui 4 aulas gratuitas explicando passo a passo para você construir e aprender sozinho a montar essa tabela verdade. Em vez de pegar ela pronta aqui do jeito que está, eu tenho 4 aulas onde eu pego do começo e explico cada um desses conectivos aqui, ó. Cada um desses conectivos eu explico para você e a gente faz um exercício aplicando esses conectivos, onde em vez de você pegar a tabela pronta e só ir respondendo, você vai aprender a montar a tabela, tá? De maneira rápida. Você olhou e vai ter umas dicas ali que é fundamental. Você faz uma tabela dessa aqui em menos de 1 minuto e ajuda muito se cair uma questão dessa na prova, certo? Pessoal, então espero vocês. Até a próxima e é isso daí.